Muito bem, no estudo da lição número 3, na parte do domingo, vamos falar sobre o Logos, o Verbo de Deus, aquele que deu expansão a toda a criação. E João colocou Jesus dentro desse patamar, desse nível. Então a lição de hoje é sobre o Verbo divino, a palavra criativa de Deus. E essa palavra criativa, João identifica como sendo Jesus. Na expressão de João, a divindade de Jesus, ela era incontestável, porque em sua narrativa ele mostra que Jesus já estava no nosso mundo muito antes do mundo existir, ou seja, dos seres humanos existirem. O livro de Gênesis, capítulo 1, diz: no princípio era Deus, no princípio a terra era sem forma e vazia, no princípio havia trevas, e o Espírito de Deus, ele pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa luz é o mesmo termo identificando luz no Gênesis, é o mesmo termo que se utiliza para o verbo. A luz veio entre os homens e as trevas não reconheceram a luz. É a mesma aplicação para Jesus, mostrado no livro de João, e a mesma aplicação da palavra no Gênesis, dizendo que Deus disse: haja luz. Como se dizendo: Jesus, venha para a criação. E ali, então, Jesus executou toda a criação sob a supervisão do Espírito Santo e do próprio Deus. Ellen White escreveu no livro Mensagem Escolhida, volume 1, na página 247, ela escreveu o seguinte: ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo, aqui na Terra também fala de forma positiva de sua pré-existência. A palavra existiu como ser divino, a saber, essa palavra era o eterno Filho de Deus em união e unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Por isso, nós podemos dizer que antes de serem criados homem ou anjo, a palavra ou o verbo estava com Deus e era Deus. A expressão o verbo estava com Deus significa o verbo de Deus, ou seja, Deus estava com Jesus e com o Espírito Santo, e a divindade estava então criando a terra, e Jesus era o grande arquiteto da criação. Pergunta número 1. Quais as palavras que João utiliza para falar de Jesus? Diz assim, João 1, verso de 1 a 5, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas não conseguem compreender a luz. Então, com que palavras João identifica Jesus como o verbo de Deus? João fala de Jesus como sendo a palavra criadora emitida por Deus. Ele é o próprio Deus, e junto com o Pai e o Espírito Santo criaram todas as coisas. Então, Jesus, o Filho, Deus, o Pai e o Espírito Santo, os três assim intimamente ligados com a criação. Essa afirmação estabelece Jesus como eterno, como coexistente com Deus e sendo Deus. O conceito do verbo logos é fundamental na compreensão da natureza divina no Senhor Jesus Cristo. Na cultura grego-romana, a palavra logos significa, na verdade, a razão ou o princípio divino que coordena o universo. João utiliza a palavra logos, ele se apropriou deste termo para comunicar aos seus leitores que Jesus era a manifestação suprema de Deus, era a personificação da palavra criadora e redentora de Deus. Por isso João identificou Jesus como o logos, aquele que executou, aquele que Deus disse que haja luz, que haja sol, que haja estrela, que haja animais. Essa palavra criadora, Jesus Cristo, era essa palavra, era Ele o Criador. Não importa o quanto nós possamos assim, ou tentar entender o que significa o Logos de Deus, ou como Jesus era o Verbo de Deus. Na verdade, nós temos que aceitar, porque esse conhecimento de que Ele e o Pai e o Espírito Santo estão sempre intimamente juntos em essência, em poder, em objetivo para a salvação da raça humana. É isso que nos interessa. Conhecer teologicamente como o Logos era o verbo não tem muito sentido. Nossa mente não consegue alcançar. Por isso, nossa compreensão de que os três estavam envolvidos na criação e na redenção, isso sim nos interessa, porque Jesus Cristo, ele se tornou a representação de Deus no meio da raça humana. Por isso, existe uma história de Gray e Adam que conta a respeito de um médico que ele, assim, não gostava da pessoa de Jesus.
E ele sempre estava falando de maneira assim pejorativa sobre Jesus como o filho do carpinteiro. Tudo para ele era o filho do carpinteiro, o filho do carpinteiro. Até que esse homem contraiu uma doença terminal. Ele teve um câncer no intestino e ele acabou de ser internado, e nos últimos momentos da vida dele, nos últimos dias, ele disse para a pessoa que cuidava dele: o que mais me corrói é que eu nunca aceitei Jesus como um ser divino. Mas eu sei que eu serei julgado pelo filho do carpinteiro. Se ele tivesse, nos últimos momentos da vida dele, recorrido a Jesus, teria achado salvação e paz para a sua alma. Morreu num indescritível desespero pessoal. Não sabia no que se apegar. Por isso, se ele tivesse, nos últimos momentos, se apegado a Jesus, teria paz para o seu coração. E ele estaria livre da condenação, mas rejeitou Jesus até o seu último suspiro. Por isso, Jesus Cristo, ao vir nessa terra, ele se tornou, assim, o servo de todos. Como diz o apóstolo Paulo, no livro de Efésios 2, verso 5 a 7, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação, não se apegou à sua divindade, mas esvaziou-se a si mesmo para se tornar um ser humano, para se tornar o servo de todos, tornando-se em semelhança de homens. Por isso, nós devemos dedicar a Jesus toda a honra e toda a glória, porque se fez parecido conosco. Ele assumiu a nossa natureza humana. E por que nasceu de Maria, gerado pelo Espírito Santo? Para que a natureza divina não fosse contaminada. Então, ele nasceu de Maria de forma especial, gerada pelo Espírito Santo, para continuar tendo a sua natureza divina e sua natureza humana. As duas naturezas se fundiram numa natureza só, de forma misteriosa. Quem rejeita Jesus, rejeita a ação salvadora de Deus, como na história desse médico de Christian e Adam, de Grey Adam, que mostrou que esse médico ele não aceitou Jesus mesmo quando estava morrendo. Jesus é a palavra que nos une a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Jesus abre a porta do nosso acesso a Deus, porque Ele entende nossas dores, Ele sofreu nossas ansiedades e pode nos colocar em harmonia com o Deus, com a palavra de Deus, que tem todo o poder e autoridade para nos salvar. Por isso, as ações de Deus, os milagres que Jesus fazia eram ações de Deus, para mostrar ao ser humano que Jesus tinha uma divindade inerente. Deus nos abençoe. Possamos dedicar a Jesus toda a honra e toda a glória. Se tornou ser humano, mas com sua divindade, para que pudesse nos elevar à condição de seres, então, transformados pelo poder de Deus. Se hoje temos Jesus no coração, é porque nós passamos pela transformação que só Jesus e o Espírito Santo e o Deus Pai podem conceder para um ser humano. Deus nos abençoe. Possamos honrar, glorificar esse Deus que nos elevou a um nível maior, de pecador para filhos de Deus. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Antes nós éramos criaturas de Deus. Aceitando Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.